Que isso? É A gravação. gravação. Vamos, então, começar nossos estudos. Alguém pode fazer uma prece, abertura? Gente, o negócio aqui está caindo. Glória. Aí, ó, a Meire está entrando, Valéria. Já admiti ela. Já admiti. E o meu está caindo. Ajeitou aí, Glória? Agora ajeitei. Ajeitei. Ajeitou? Então faz um favor para mim, faz uma prece agora que você conseguiu ajeitar tudo aí para gente. Tá bom. Graças a Deus, graças a Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez, nosso estudo, Senhor, a respeito da nossa doutrina, né? Para aprendermos ainda um pouco mais. Vamos acompanhar o estudo que será trazido pelo nosso irmão, né? Pedimos a Deus que nos alargue, né? O entendimento, que nós possamos estar atentos, receptivos, para apreender o máximo daquilo que nos será trazido na noite de hoje. Nossos guias amorosos possam estar assistindo, nossos guias que estão sempre ao nosso lado possam nos amparar, intuir o nosso querido Bernardo, inspirá-lo para que ele possa, da melhor forma, nos trazer ensinamentos da noite de hoje e que nós possamos estar bastante receptivos para estarmos compreendendo, que é compreendendo que a gente vai a nossa, né, todos os ensinamentos nós vamos colocando em prática, né, todos esses ensinamentos tão importantes na nossa mudança, na nossa renovação cada dia. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Vou botar aqui para a gente compartilhar. A Rosane está entrando aí. Vou botar, pode deixar. Saiu fora. Vou tentar aqui abrir. Estava aparecendo. Estava aparecendo no arquivo? Estava sim. Vai lá em compartilhar e... Ô, Rosane. Engraçado, não apareceu. Espera aí que eu vou pegar ele aqui. Ele estava aberto agora aqui, mas... Só um minutinho, só. Agora eu vou compartilhar ele. Pronto. Vocês devem estar vendo aí, né? Tá.
Bem-aventurados os aflitos. Se quiser aumentar a tela? Isso. Isso. Agora eu estou A vendo. gente tá vendo, né? Tá ótimo. Eu estou vendo vocês aqui no cantinho e aí a gente vai conversando. Vamos conversar, então, dar continuidade a esse tema do capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo muito bonito das bem-aventuranças, né? E todo mundo sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo ele começa com os comentários de Kardec e depois vem as instruções dos espíritos. E aí a gente tem aqui 3 instruções, né? No caso, para a gente tratar hoje, mas eu queria focar mais na última, sobre a melancolia, do espírito de François de Geneve. Eu vou falar um pouco das outras mensagens, mas pelo que eu ouvi a gravação da última aula da Valéria, e aí até para a gente pegar o fio da meada, que já falou bastante sobre que a felicidade não é deste mundo, né? Na última aula, eu gosto de assistir a última aula para a gente fazer esse link. E assim, pode falar. Você pode aumentar a tela ali embaixo, fica melhor. Aqui embaixo. Para aumentar, que aí não aparece a lateral aqui à esquerda. Ah, sim. Não, mas tá bom, não está incomodando, não. Tá? Eu estou vendo vocês. E assim, eu vou falando, aí a gente vai conversando, né? Vocês me param, não, assim, não espera eu passar todos o material para vocês, não. Vocês vão passar, eu vou passando, a gente vai conversando e eu acho que assim fica mais dinâmico. O certo é que a aflição, né? Jesus inicia uma que é tratada aqui, bem-aventurados os aflitos ou bem-aventurados os que choram, serão consolados. Eu queria só começar a introduzir nosso estudo com uma reflexão sobre isso. O consolo, né? Em outro trecho, Jesus fala no Consolador prometido, né? Que a gente entende ser a doutrina espírita, com todos os ensinamentos, tal. E aí a gente primeiro tem que refletir sobre o consolo, porque em momentos de dores e aflição, o consolo sempre é muito bem-vindo, né? Mas a gente repara que há situações na vida que elas vêm, essas dificuldades, essas dores, inevitavelmente. Parece que faz parte da pedagogia divina esses momentos de maior dificuldade que todos passam. É como se tivéssemos uma criança que tivesse muito medo de tomar a injeção, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, bem simples assim. E aí, você como pai, o médico vira e fala assim, olha, essa criança ela precisa tomar a injeção, porque senão ela corre risco de morrer. E ela precisa tomar essa injeção. E o seu filho muito aflito, porque tem muito medo de tomar a injeção. Mas, como pai, a gente necessariamente vai submeter a ele essa situação aflitiva, que vai trazer o bem, que é a saúde que a gente está buscando, né? E como pai também, você vai estar ali naquele momento ali, né? De alguma forma consolando o menino ou a menina, está ali de mão dada com ele, com ela, vai estar ali dizendo palavras encorajadoras para a criança, para que
ele consiga passar por aquele momento e vencer aquela situação. E muitas vezes, do ponto de vista espiritual, isso ocorre conosco, porque passamos por situações aflitivas em que nos passam essa sensação, né? Temor, a aflição de todos os gêneros, né? E a gente parece que recebe também o amparo, como um pai solícito ampararia um filho necessitado para passar por aquele momento, porque vai fazer bem a ele. Então, esses momentos de aflição fazem parte, como eu falei, dessa pedagogia divina para o espírito imortal. Eu acho que todos nós, né, já passamos e vamos passar por essas situações. E o que é interessante é que, quando se fala em consolo, não é tirar a dor. Na verdade, o consolo é tirar o desespero, né? Te dar mais compreensão, te dar mais entendimento, para que até aquela situação aflitiva você consiga passar com mais proveito do ponto de vista espiritual. Então, esse capítulo é sobre essas situações da vida que a gente passa. O estudo de hoje são desses 3 itens, né? Que são, na verdade, são 3 mensagens dos espíritos selecionados por Kardec. Assim, todas as mensagens têm muito conteúdo. Só que, pela última aula da Valéria, eu achei que essas 2 primeiras mensagens, a gente já está mais ou menos... o tema está mais ou menos já objeto de reflexão por todos. Então, eu vou trazer aqui só para a gente relembrar e refletir mais uma vez. A primeira mensagem é sobre tormentos voluntários. E a mensagem, num trecho importante, fala assim: o homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Poderia, pelo menos, eu errei aí, gozar de uma felicidade relativa, mas ele procura nas coisas perecíveis. Então, são esses tormentos voluntários dessa falta de compreensão da vida maior, né? E que a gente acaba buscando só na procura dessas coisas perecíveis que ele chamou aí. Então, como as coisas do mundo vivem uma impermanência constante, as coisas mudam, né? E a gente, às vezes, fia a nossa felicidade, a nossa paz em situações relativas do mundo material que são caracterizadas pela impermanência. Então, a gente deixa de poder fruir essa felicidade relativa que os espíritos falam, referente à vivência aqui na Terra, mas já com uma consciência espiritual da vida. Então, a gente acaba, pela essa falta de compreensão, se submetendo a tormentos voluntários por essas má utilização do nosso livre-arbítrio. É como se vivêssemos numa floresta escura sem saber nos conduzir ali direito para o caminho seguro, um caminho de paz, de compreensão. E aí a gente acaba caindo, se machucando, indo por atalhos e se perdendo. É mais ou menos assim essa visão dessa mensagem. E a outra mensagem fala da infelicidade real. A infelicidade é a alegria, é o prazer, a fama, a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento e atordoam o homem sobre o seu futuro. Aí, essa mensagem, ele faz muita reflexão sobre
essa questão da infelicidade, a felicidade está muito mais ligada da consequência dos nossos atos. Esse espírito guia diz isso, né? Então, acaba as pessoas, por exemplo, que acabam se submetendo a coisas meramente mundanas e, mais uma vez, botando toda a felicidade delas ali nessa situação, acaba comprometendo o futuro delas. E, às vezes, é um futuro bem próximo, logo ali, depois do sepulcro. E chegam achando que está numa situação de felicidade, mas, na verdade, está, do ponto de vista espiritual, numa situação de infelicidade. É importante a gente pontuar isso porque a mensagem do Evangelho, na verdade, não é uma mensagem de tristeza, é uma mensagem de alegria, sempre, né? Mas é uma alegria que diz respeito ao espírito. Não é essa alegria própria, conhecida somente do mundo material. É uma alegria que parte de dentro, né, das coisas espirituais. Eu achei interessante que logo no início desse capítulo do Evangelho, Jesus fala que e que aí muitas pessoas interpretam, né, podem interpretar isso equivocadamente, que ele fala assim de uma forma direta, assim, mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso está lá em São Lucas, né? Na verdade, Jesus fala isso e essas mensagens aqui interpretam muito bem essa passagem, mais nesse sentido, do plantio somente das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, né? Então, quem adere ao Evangelho não está aderindo a uma vida de tristeza, não é isso que quer dizer. O Evangelho, como eu falei mais uma vez, é alegria, né? É uma mensagem de felicidade, mas espiritual, né? Que a pessoa já nesse mundo, na matéria, pode vivenciar, embora de forma relativa, devido a todos os condicionamentos, né? A todas as limitações do plano terreno. Essa é uma introdução que eu queria, só para a gente pegar o fio da meada, para a mensagem sobre a melancolia, que é ditada pelo espírito de François de Geneve. E essa pessoa que está aí, nessa foto aí, é o Hipócrates, que é o pai da... Já passou? Não está aí, não? Passei. Não está passando, não. Não? Não. Ué. Eu não falei porque eu pensei que você talvez estivesse lendo alguma coisa que estivesse fora do slide. Está passando. Porque está só Tá o só a título, primeira, né? só o título, Não está passando. Isso. Estão vendo agora? Sim. Ah, tá. Essa pessoa aí é o Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo, na Grécia, né? E ele é chamado o pai da medicina porque ele começou, né, a um tratamento mais humano da saúde das pessoas, né? E ele tinha o que se chama teoria dos humores, que o nosso corpo ele é composto por fluidos. Então,
ele disse que o equilíbrio, ele entendia que o equilíbrio desses fluidos derivava do equilíbrio dos nossos humores, né? Então, ele dizia que um dos fluidos, o sangue, ele dizia que uma pessoa sanguínea é uma pessoa que tem preponderância desse fluido no humor dele, e seria uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva, né? A pessoa fleumática, que é outro fluido decorrente das vias respiratórias, nossa, ela seria uma pessoa mais lógica, mais sistemática. Uma pessoa, um outro fluido é a bilis amarela, que seria uma pessoa mais colérica, nervosa, irritadiça. E o outro fluido é a bilis negra, que seria uma pessoa mais profunda, mais assim analítica. São essas pessoas assim mais introspectivas e que derivam o nome da melancolia. A palavra melancolia quer dizer bilis negra, exatamente nessa visão da teoria dos humores de Hipócrates, essa bilis negra aí. Mas só que com a evolução da medicina, né, surgiu esse outro gênio aqui. Vocês estão vendo aqui essa outra figura simpática? Esse aí é o Hahnemann, que ele dá uma mensagem no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 10, tem lá uma mensagem dele. E ele fala nessa mensagem, que fecha esse capítulo, sobre a preponderância do espírito sobre o corpo. Então, ele começa a dizer e deixar de lado, né, esse argumento de que não, é o corpo que manda, e que seria, por exemplo, as nossas secreções que acabaria determinando nossos humores. Na verdade, o Hahnemann fala que não, que na verdade é o espírito que comanda através as emoções, os pensamentos, né? Se originaria do espírito. A nossa fala hoje está voltada para as questões espirituais, porque a gente sabe que fisicamente também tem, vamos dizer assim, uma ação, né? A medicina, através da ciência, que atua no corpo físico, com certeza ajuda no processo de cura, quando alguma doença se manifesta do ponto de vista emocional, né? Mas a nossa abordagem aqui é só espiritual, né? Só como é que o espiritismo, a doutrina espírita, aborda esse assunto, ligado a essa tristeza, vamos dizer assim, vai dar um enfoque espiritual a essa melancolia, essa depressão que muitas vezes muitas pessoas sentem em algum momento de suas vidas. O espírito de François de Geneve, ele diz assim: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento, e uma espécie de apatia se apodera de vós e vos achais infelizes. Então, é como se tivéssemos aqui numa prisão, né? Como ele fala aí. E as potencialidades do espírito estariam, muitas vezes, vamos dizer assim, impedidas, né? O espírito estaria ali impedido de se manifestar como gostaria, pela prisão, entre aspas, que o corpo proporcionaria ao espírito, e ali
ele, numa ânsia de liberdade, viria essa sensação, assim, essa tristeza, ou até certo uma saudade de algum lugar, sabe, de algumas pessoas que a gente não saberia muito bem definir e que nos levam muitas vezes a uma sensação de abatimento, e às vezes esse sentimento se apodera de nós, né? E é aí que eu gostaria de conversar com vocês. Quando ele fala o espírito jungido ao corpo, é um primeiro ponto que gostaria de falar com vocês, porque a gente tem por hábito dizer que nós estamos vivos e quem desencarnou está morto. Mas, do ponto de vista espiritual, a gente poderia dizer que isso até é o contrário. A gente poderia dizer que nós estamos mortos e os espíritos estão vivos. Porque, na verdade, além dessa questão das potencialidades espirituais estarem ali impedidas, ali, mais eclipsadas, vamos dizer assim, pela influência da matéria mais bruta, né? Aqueles que sequer cogitam da existência de uma vida espiritual, quando estão na Terra, aí é que estão, vamos dizer assim, mortos do ponto de vista espiritual. Então, assim, quando a gente começa a estudar as verdades espirituais, quando a gente começa a se enriquecer dessas verdades, a gente começa a despertar para valores espirituais e morais que começamos a nos despertar para a verdadeira vida, que é essa vida abundante que Jesus falava, né? Então, assim, é uma outra visão totalmente diferente do que a gente está acostumado a ter em relação à vida e à morte. A vida, ela está triunfante ao nosso redor. A gente tem ondas, fluidos que nos envolvem e que muitas vezes a gente não vê, e que é a realidade de uma vida que a gente nem percebe, ou percebe vagamente, né? E a pessoa que não se liga às coisas espirituais, então, não percebe nada. Então, a gente se admira, e a gente, conversando com médiuns que, por exemplo, no início, antes de alguns de vocês chegarem, a Jamária e a Valéria estavam conversando sobre alguns sonhos espirituais. Ali a gente vê, né, assim, a comprovação da existência de realidades da vida que transcendem muito isso aqui que a gente vê da vida material, né, da vida aqui, que meramente física. Então, a gente precisa refletir para que a gente vai despertando para a verdadeira vida desde aqui do corpo, nesse processo de espiritualização que a gente tem que buscar para que a gente possa vivenciar essa vida em abundância ensinada por Jesus. Ele fala aqui, crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. E aí ele começa a dar um primeiro sinal de como sair dessa situação, né? Que todos nós podemos passar. O uso da vontade, né? Quem de nós usa a vontade devidamente, né? A gente é devidamente, vamos dizer assim, direcionada à vontade. A nossa vontade, às vezes, ela é muito fluida, né?
a gente está com uma vontade, mas nem tanto, e não parte com decisão para esse caminho. Emmanuel diz que a tristeza enferruja, vamos dizer assim, os mecanismos da alma, aquela tristeza persistente. Então, a gente precisa contornar isso. E uma primeira dica é o uso da vontade, como diz esse espírito de François de Geneve. Mas o espírito de Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela dá uma visão interessante da tristeza e até uma visão, vamos dizer assim, positiva para o espírito. Ele diz assim: a tristeza não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. É um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida, né? Porque se a tristeza conduz ao desinteresse pela vida, já é um estado patológico. Mas a tristeza, a gente vai ver no final dessa aula, a tristeza divina, a tristeza de Deus, ela nos conduz à reflexão. A tristeza é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Pode ser considerada como uma pausa para a compreensão da existência. É necessário a gente passar por essas situações até para nossa compreensão da vida. Porque se a gente vivesse só momentos de alegria, a gente não teria uma devida compreensão da vida. E, então, para a gente, vamos dizer assim, entrar numa situação mais reflexiva e até buscar as coisas espirituais, a gente passa por esses momentos. É um momento de crescimento também, né? Que a gente deve dar oportunidade, né? Às vezes a gente vê, assim, às vezes a gente está triste por alguma razão, ou até uma razão, quer dizer, uma razão concreta, ou uma razão que a gente desconhece, e de repente se aposta de nós, né? É como você falou no início, é uma saudade de alguma coisa ou alguém, né? Que você não sabe nominar, você não identifica, mas você sente saudade, saudade de alguma coisa que você teve, que você usufruiu, que você era um tempo que você era feliz e talvez agora você não esteja tão feliz, né? Outra coisa você está passando por um momento doloroso e está triste, está chorosa, está querendo ficar sozinha, querendo ficar quieta. E às vezes as pessoas chegam próximo de você e dizem assim: ah, mas não fica assim, né? Vamos dizer assim, a partida de alguém, né? Vamos colocar assim, já que é uma situação que nós estamos vivendo todos os dias, né? Ontem mesmo nós tivemos, né, a partida de um amigo, né? Então, não fica assim, não, vai tudo, ele vai estar bem, a pessoa vai estar bem, você também vai ficar bem, não fica triste, não, isso não faz bem. Por que que não faz bem? Né? É importante, né, como você está falando, tem a tristeza que é patológica, mas tem a tristeza que ela faz com que você se reconheça, com que você até consiga perceber o teu potencial, os teus talentos para lidar com um problema que talvez você nunca tenha lidado. Então, muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas que nunca levaram seus filhos a um enterro, para que não pudessem ver, ter um choque e tal. Mas isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Então, se você não passar por certas coisas que aparecem na tua vida antes, quando chegar o momento de ter que passar com alguém muito próximo, você vai sentir muito.
E aí isso sim poderá te chocar muito, né? Eu acho que isso faz parte, né? Viver o Eu acho luto, que né? viver o luto, Viver exatamente. o luto, se deixar, deixa sofrer, né? Quando você dá um corte, não sangra, não é? É preciso que Dói, né? saia, dói, vai ficar uma marca. Com o tempo, aquilo vai sumir, mas você vai ter aprendido a lidar com aquilo, né? A trabalhar esse sentimento dentro de você. Eu acho que isso é importante. Embora doloroso, isso é fundamental para transformar a gente em alguém melhor, mais forte, que não se fragilize tanto com as questões da vida. A sobrevivência da vida, né? O Tiagão está interessado no tema. Oi, Tiago. Oi, tia, tudo bom? Mas entrava não, Tudo né? bem, querido? Não tem passagem. Tudo. Não, vieram me ver, gente. Posso acrescentar uma coisa Essa também? Pode falar. A questão da tristeza, né? Eu acho que quando a gente está triste é o momento que a gente mais se espiritualiza, né? Que a gente mais fortalece o contato com a espiritualidade. Quem já tem alguma espiritualidade, religião, busca de forma mais profunda. Muitas pessoas encontram, né? Quantas pessoas chegam no espiritismo assim, né? Desoladas pela perda de um ente querido e encontra nele o consolador, né? E quando você fala dessa questão também da quem tem consciência da realidade espiritual fica triste, me veio como Jesus deve ter vivido, né? Que além do descenso vibratório para ele estar encarnado, mas nele sendo Jesus, ele tinha completa noção das pessoas que estavam obsidiadas, de todos os problemas das pessoas à volta dele. Então, imagina, ele talvez não conseguisse ficar o dia inteiro feliz, porque ele via tantas pessoas sofrendo, imagina o nível de evolução dele, ele deveria sentir na pele o que cada pessoa à volta dele estava sentindo. Então, muitas vezes ele ficava, né, devia sentir o sofrimento do outro, porque ele tinha plena consciência da realidade espiritual daquele momento. Então, ele, por exemplo, deveria ter sentido muito de uma forma diferente da nossa, claro, mas um mundo ainda de muito sofrimento, né? Sim. O que é importante é que a gente deva vivenciar e bem vivenciar essas situações, mas não se entregar. E é a preocupação do espírito François de Geneve, que compreende esses momentos, discorre e define esses momentos, mas nos traça mecanismos para que a gente não se entregue a isso. Ele começa... eu botei aqui, e eu não vou ler para não ficar cansativo, mas eu botei aqui em negrito algumas dicas que ele passa para a gente na mensagem dele. Primeiro ele fala, não busquei no mundo, não busqueis neste mundo, né? O meio, assim, ele nos remete a buscar Deus, buscar a espiritualidade, né? Ele fala também na paciência, né? Naquela coisa da esperança, da paciência, de que mais na frente o seu espírito vai estar liberto dessas injunções próprias do mundo terreno. Outra dica que ele dá é que a gente tem que desempenhar alguma tarefa nesse mundo, as mais diversas tarefas, e que essa tarefa seja, como ele diz aqui, junto à nossa família, ou outras obrigações, é importante a gente buscar desempenhar. Então, a importância do trabalho no sentido assim mais amplo possível, mais voltado principalmente para a ajuda, de alguma forma, a caridade. E aí, no final, ele fala sobre a fortaleza, a coragem, estar resoluto para passar por essas situações, né?
confiança, né? Então, ele já dá aqui... Pode falar. Mas nunca estamos, né, preparados para sofrer, a gente nunca vai estar. Na Porque é verdade... doloroso, né? É difícil isso. E, às vezes, as pessoas sofrem, nem elas sabem explicar. Porque existem tipos de sofrimento que elas são bioquímicas. Então, você não tem como quantificar, né? Você não tem como fazer uma avaliação dessas pessoas. E, de repente, você medica, a pessoa, na verdade, não sabe te explicar por quê. O outro é que nota a sua diferença. Né? Para a pessoa é complicado isso, entender. Isso até atrapalha, muitas das vezes, o tratamento. Quando é encaminhado, né, para os psiquiatras, os psicólogos nem tanto, porque não podem medicar. Eu vou falar mais da parte médica, né, no caso da psiquiatria. Então, às vezes, o paciente não aceita, porque ele não se vê assim. É difícil. Dependendo da patologia, né, que ele tem. É complicado tratar. É complicado. Mas, como eu falei no início, Rosane, isso tem duas abordagens. A abordagem espiritual que a gente está tratando aqui e a abordagem biológica, química, como você está falando aí. Que tem que... Uma não exclui a outra. Está entendendo? Então, assim, com certeza, em determinadas situações, você tem que conjugar as duas abordagens. Mas o que a gente está tratando aqui é a abordagem puramente espiritual do tema. A melancolia, dessa tristeza que abate as pessoas. Mas então, todo paciente psiquiátrico, todo paciente que tem a melancolia, que tem a depressão, esse fator espiritual, ele é preponderante? Não, a causa não. é espiritual? Não, normalmente caminham juntas. Normalmente são juntas. Mas cada caso é um caso, né? Às vezes aquele caso ali prepondera a questão físico-química. Então a pessoa toma um remédio e ele logo consegue caminhar no caminho de mais equilíbrio. Às vezes prepondera as questões espirituais. Então ele inicia ali um tratamento espiritual e logo ali ele consegue uma questão de mais equilíbrio. Às vezes são as duas que estão juntas e que devem caminhar juntas o tratamento, que não raro é o que acontece. Tendo que ter tanto a visão médica quanto a abordagem espiritual, através da desobsessão, através da evangelização, né, da pessoa, da renovação dos pensamentos, e tudo isso que a gente vai ver hoje aqui, que a gente já está vendo. Né? E é difícil, né? Porque, assim, nós seguimos a doutrina espírita, mas essa galera que é católico, que é protestante, é complicado isso, né? Eu acho, assim... A abordagem é complicada. Concordo com o Bernardo. Quando são situações transitórias, momentâneas, né, decorrentes de desarmonias dessa própria encarnação, com tratamento, né, um tratamento realizado pelo médico, né, com a parte farmacológica e terapêutica, ele consegue superar. Mas quando são situações expiação, ele vai ter o tratamento espiritual, ele vai ter o tratamento médico, farmacológico, terapêutico, mas isso irá acompanhá-lo por longos anos, algumas vezes por toda a vida. Porque é uma questão do espírito, não é uma questão, vamos dizer assim, criada nesse momento da existência física, dessa existência física, porque muitos problemas que nós temos são causados nessa existência física. Até a própria melancolia, a tristeza. Você tem
tem uma situação em que você é pego de surpresa, você toma um choque na sua vida, né? Pode ser qualquer coisa, você perde alguém por quem você era apaixonado, ou pela morte, ou por uma traição, ou por outra coisa qualquer, e aquilo pode desencadear em você uma situação limite. Se você tem fragilidades, se você não tem uma sustentação espiritual forte, você não consegue superar. E aí aquilo abre brechas para os desequilíbrios, as desarmonias e as questões aí psiquiátricas, né? Quer dizer, sempre tem que ter um gatilho, né? Normalmente tem sempre um gatilho. Mas existem aquelas pessoas que já vêm com uma tendência, né? Porque elas criaram no passado algo que fez com que elas atraíssem isso para a constituição física delas. Então, tem a parte química, como você falou, né? A parte biológica, química, que vai trazer essa desconexão, essa desarmonia, e que vai se apresentar em forma de enfermidade. A pessoa, então, a pessoa já vem... Ela não aceita, né? Mas por que ela não aceita? Porque é complicado, porque ela convive com isso que ela nasceu nesse mundo. Ela já vem com uma predisposição espiritual, Sim. é isso? Já. Ah, tá. Aí, essa predisposição espiritual leva essa desorganização mental, digamos assim. Sim. Colabora para isso. Sim. E aí acaba criando o quadro. Sim. Exatamente. Entendi. Como o Bernardo falou, há casos que são contornáveis. Você faz o tratamento, você faz o tratamento espiritual, você faz o tratamento físico, né? Com o médico, e no decorrer de um tempo mais curto ou mais longo ou mediano, você se cura, você se liberta daquilo. Quanta gente conhece, né? Que teve, vamos dizer, estou dando um exemplo, teve um quadro de ansiedade, teve um quadro de depressão, se medicou, passou aquele período, conseguiu se erguer, entendeu, fez terapia, se entendeu, se achou e tal. Ela passa, vai ter outros problemas na vida, mas ela não vai cair mais naquela situação. Entendeu? Agora, quem vem com predisposição, aí já é diferente, porque você já tem aquele germe. Se você bobear, você cai. É por isso que não dê a primeira tragada. Não dê a primeira tragada. Não use nenhuma vez droga. Porque você não sabe se você tem predisposição. Se você tiver, danou-se. Entendeu? Aí entra tudo isso aí que ele vai falar. O espírito de François de Geneve dá essas dicas aí que eu negritei, né? Buscar a espiritualização, a ciência, o trabalho, a fortaleza, a coragem. Mas lá no Livro dos Espíritos, questão 943, Kardec pergunta objetivamente sobre isso. Ele pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Os guias falam assim: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. É isso que eu queria trabalhar com vocês, esses 3 tópicos. Falta da saciedade, é isso? Não. Ociosidade, falta de fé e a saciedade. São 3 itens que os espíritos elencam como nascedouro do ponto de vista espiritual desse desgosto da vida que, sem motivos, se apodera de certos indivíduos. E aí vamos trabalhar isso aí hoje. Por exemplo, a ociosidade, né? Eu trouxe uma imagem aí do mundo atual, frenético,
né? Parece que ociosidade não é uma coisa própria da vida moderna. As pessoas estão frenéticas, indo para um lado e para o outro, sempre fazendo alguma coisa, sempre ocupadas de alguma forma. Mas o que essa ociosidade que os espíritos fazem menção aí ser diferenciada da ociosidade exterior, da ociosidade íntima. E a gente pode concluir que, atualmente, do ponto de vista exterior, muitas pessoas estão ocupadas e até excessivamente ocupadas. Mas, do ponto de vista interior, não. Do ponto de vista espiritual, elas estão estagnadas, paradas. Então, estão fazendo muito externamente e pouco do ponto de vista espiritual. O que eu quero dizer com isso? A necessidade da gente estar fazendo as coisas com presença, com coração, né? Então, assim, é muito mais a qualidade do que a quantidade. Então, atualmente, a gente vê como pessoas como um grande balão inchadas de atividades, mas que se vem uma agulha de aprovação, aquele balão murcha e ficam ocas por dentro. Logo, logo caem numa situação crítica emocionalmente, né? A gente é muito ligado a esse piloto automático, fazendo as coisas no automatismo, deixando, às vezes, cristalizar no nosso espírito sentimentos de mágoa, ódio, né, o vício, e que são sintomas de ociosidade espiritual. É a falta do espírito trabalhar aqueles sentimentos devidamente no interior dele. O Emmanuel traz aqui sobre isso uma interessante mensagem do livro, um livro que a gente já estudou, que é o livro Pensamento e Vida. Ficou baixo, hein? Ficou mais baixo, Bernardo. Tá baixo? A voz. E agora, estão ouvindo? Dá para ouvir, mas ficou mais baixo. Sim, está melhor? Ah, tá. Então tá bom, vou deixar assim, então. Então, eles dizem que, por exemplo, no umbral, os espíritos se movimentam. Ele fala assim, olha, não vale agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Então, esse agir exterior aí é próprio até dessas regiões de sofrimento. Então, ele nos leva, nesse capítulo, que se vocês puderem dar uma lida sobre o trabalho, levando a nós a essa questão de trabalhar com o coração, servindo o próximo, né? Que transforma, que nos transforma. Ele fala isso também no livro A Esperança, capítulo 11. Ele fala que, em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se em redobrado fervor ao serviço do bem. Então, são situações que nos levam à reflexão, né? Como a gente falou, a meditação, mas são situações que servem de alerta para a gente nos desdobrar no serviço do bem, né? Na caridade, no amor ao próximo. Bernardo, posso falar? Pode, Tereza. Olha só, essa questão
do ritmo frenético da vida, a gente tem que ver que muita gente está sempre procurando estar em atividade de um lado para o outro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, trabalha para fugir de si mesma. Eu acho que esse é um ponto. Quer se ocupar demais com o trabalho e muito pouco se internalizar, parar para pensar. E uma outra coisa é que a gente já vem ouvindo isso e lendo, até Emmanuel mesmo, é que o ideal é que a gente trabalhe com amor, trabalhe naquilo que ame, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas não conseguem o trabalho que elas realmente gostariam de fazer, mas que seja outro trabalho, mas que se dedique, como você há pouco estava falando, até eu acho que instrução do Emmanuel mesmo. Você precisa se entregar com amor às suas tarefas, para poder não sentir o vazio. E, às vezes não, e, por outro lado, aquilo que eu citei primeiro, eu vejo muito isso, tem muita gente que quer se ocupar demais, e não se internaliza, e não se busca, e não reflete, parece que não quer meditar, pensar na sua vida, se internalizar, como eu disse. Era só isso por enquanto. Obrigado, Tereza, é verdade. Essa questão a pessoa tem que se enfrentar, né? Se olhar, às vezes, no espelho, às vezes, é difícil, né? A pessoa pode ver, às vezes ela está se recusando a ver determinado ponto obscuro na personalidade dela, né? E é um processo, às vezes, doloroso que as pessoas procuram fugir dessas situações, né? Você estava falando, eu lembrei também do livro Mensageiros, do André Luiz. Que André Luiz ele trabalhava no nosso lar nas câmeras ali que recebiam os espíritos recém-resgatados do umbral. Aquele trabalho fazia sentido para ele, porque ele se via ali. Ele que sofreu tanto nessas regiões e também no mecanismo de sofrimento, ligação com a família dele, né, aqui na Terra, mas em determinado momento aquele trabalho deixou de fazer sentido, assim, e ele começa a buscar outros trabalhos. E ele é apresentado por um guia chamado Aniceto, lá do nosso lar. Ele coordenava um grupo de trabalhos de assistência a situações emergenciais aqui na Terra. Eu achei interessante que, nesse grupo de trabalho, ele privilegiava a utilização de trabalhadores disponíveis e ele privilegiava, vamos dizer assim, a aptidão que aqueles espíritos tinham e exerceram na última encarnação. E aí ele fala de um grupo de mais ou menos 50 espíritos e alguns deles são... Aí ele fala, olha, desses 50, quantos aqui são engenheiros, foram engenheiros, tantos aqui foram médicos, né? E o André Luiz era médico, vindo da Terra. E aí ele foi discriminando e falou, olha, 18 eram espíritos ligados aos afazeres domésticos. Quase a metade do grupo, né? E eu achei interessante isso, porque é um trabalho que não é reconhecido muitas vezes, né, na vida mundana, mas que pode gerar o desenvolvimento espiritual se realizado com amor. Tanto é 18 espíritos
foram, vamos dizer assim, arregimentados nesse grupo exatamente pela aptidão no trabalho doméstico. Que aquilo cria uma experiência, a vivência ali mais, vamos dizer assim, íntima, com o dia a dia familiar ali, que acaba gerando virtudes aproveitáveis para o trabalho espiritual. Eu achei isso muito interessante, porque é uma outra visão, né? A visão do mundo, às vezes, diz que o trabalho só serve aquele trabalho que é remunerado e muito bem remunerado, né? E a visão espiritual, normalmente, os trabalhos mais importantes são aqueles que não são remunerados, mas são realizados com amor, né? Como a Teresa falou, às vezes é difícil conciliar, mas dentro da tarefa que a gente veio fazer, a gente deve realizar com coração, com dedicação, todo o trabalho que a gente vem a ser chamado a realizar aqui na Terra. O outro ponto é a fé, né? Porque ele falou a falta de fé, né? E a fé, ela está ligada a uma coisa externa, vamos dizer assim, a uma crença, que é só a presença em determinados rituais, em determinados cultos, a presença física ali, mas ela está ligada também a uma coisa, e muito mais importante, a uma situação interna de entrega, confiança no Criador, confiança no bem, no amor, né? E essa situação interna ligada à fé está ligada à nossa coerência, à nossa vida. Porque se a gente procura Deus e a gente aprende esses caminhos morais, né, espirituais, que nos levam a Deus, e a gente aceita isso como uma verdade, se no nossa vida prática a gente age contrário a isso, isso denota falta de coerência e falta de fé nossa. Não que a gente vá sempre acertar, mas a gente tem que buscar sempre aquilo que a gente toma como verdade, concretizar na nossa realização física aqui no mundo, dia a dia, né? Então, não é só uma coisa bonita você chegar e falar, olha, que bonita a paciência, que virtude linda, né? A gente tem que buscar desenvolver isso na nossa realidade da vida material e não tomar uma fechada, por exemplo, no trânsito e querer esganar o motorista ali desequilibrado. Então, assim, a fé é interessante porque nos ajuda a ver além desses obstáculos, né? É uma confiança, como diz aqui Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, quando ele fala sobre fé, ele fala nessa força da alma, nessa certeza instintiva da sabedoria de Deus, da vida. E ele termina dizendo que é imprescindível assentar em nós a confiança no bem, para refletir Deus, para que a gente possa refletir Deus, a grandeza divina. Isso é muito importante hoje em dia, principalmente nessas situações que a gente vê aí do mundo, catastróficas do ponto de vista moral, que pode minar a nossa confiança no bem. Porque a gente liga a televisão, a gente vê um monte de notícias contrárias ao bem. As pessoas vêm conversar com a gente, traz um monte de coisas contrárias ao bem. Se a gente não vigiar, a gente perde a certeza de que o universo é regido exatamente
de forma contrária a tudo isso que a gente ouve e vê à nossa volta. Regido pelo amor, pelo bem, a lei que rege o universo. A gente tem que ter uma confiança irrestrita, como diz o Emmanuel nisso, para que a gente possa ser um pontinho de reflexo desse bem. A Terra está precisando tanto, principalmente nesses momentos de tanta incerteza, né? De tanta descrença na vida, né? De tanta falta de consideração pelo próximo, pelo irmão de caminhada. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Sobre essa e procurar confiar. Eu achei interessante uma imagem sobre a fé, de uma coisa simples que a gente faz todo dia, que é se alimentar. Quando você põe uma comida na boca, você não acha que seu sistema digestivo vai processar aquele alimento e vai transformar aquilo numa energia, num bem, no equilíbrio do seu corpo. Você não acha, você tem certeza de que ele vai dar conta do recado, a menos que você sofra, né? De algum problema físico específico, que um desequilíbrio ali, que você não deve comer determinados alimentos, tal. Mas numa situação de normalidade, que a gente faz comum na nossa vida, que é se alimentar, a gente se alimenta de olhos fechados, na certeza de que nós seremos beneficiados ali, aquele alimento vai ser, vamos dizer assim, processado por toda essa atividade do nosso aparelho digestivo, que conscientemente a gente nem controla. É feito por essa beleza que é nosso corpo físico. Aí, Bernardo, é aquela coisa, você come, sabe que vai se manter, você sabe. Como a gente lê em vários escritores espíritas, você só pode dizer que tem a fé mesmo, não porque você crê, mas não é eu creio, é o eu sei. Exatamente. E eu acho que essa questão da alimentação que você colocou seria tipo uma fé humana. Eu sei que nós não vamos pegar esse estudo agora de fé. Tem a fé humana e tem a fé divina. Você entra no avião para viajar. Você confia no piloto. Ninguém te pergunta se você confia nele, você simplesmente entra no avião. Se entrega ali, né? Se entrega, é a fé humana. Agora tem a divina, que é essa outra também, que eu sei que o tema não é fé, mas é importante. E quando eu leio também, sou muito a favor dos escritores que dizem que a fé é uma coisa que se constrói no dia a dia. Ela não nasce pronta, ela não... Não, a cada dia você tem que conquistá-la. É verdade. E pedir muito a Jesus que fortaleça essa fé, que a cada dia a gente... Mas eu gostei do teu exemplo, aí eu me lembrei da fé humana. Eu sei que eu vou ficar bem se eu comer. Eu sei que eu vou chegar em São Paulo nesse avião. É aquilo, eu sei, né? Eu sei que o universo é regido pela lei do amor, né? Eu sei que o bem é a lei de Deus. Então, apesar da minha volta aqui esteja aparentemente um demônio, vamos dizer assim, a gente precisa carregar em nós essa certeza e fortalecer isso para que a gente não caia naquela situação, problema de desgosto pela vida. Kardec perguntou aos espíritos. O outro pilar é a saciedade. A saciedade está mais ligada ao culto, à vida hedonista, né? O culto dos prazeres, né? É a satisfação imediata dos prazeres, o culto
egoísta, né, do eu, e que muitas vezes leva o vício, essa sociedade ligada a essas questões, álcool, poder, sexolatria, e, vamos dizer assim, vira o centro da vida do indivíduo ali. O indivíduo gira em torno daquilo e isso acaba levando a uma situação que os espíritos dizem nessa questão aqui, questão 714, de morte física e moral. Ele diz que se deve pensar do homem que nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos. Pobre criatura, mas digna de lástima e de inveja, está bem perto da morte. E aí Kardec pergunta, morte física ou moral? De ambas. Então, quer dizer, leva a uma situação de problemas físicos, né, aqueles excessos, e também problemas morais, espirituais. Ele chama aqui adjetiva, né, de morte moral. Porque a gente tem uma vida moral ligada à nossa vida espiritual que a gente tem que procurar cuidar para manter a nossa saúde integral, vamos dizer assim, né? A gente tem que buscar investir não só nos prazeres terrenos, eles são importantes, mas a gente tem que procurar investir nos prazeres espirituais, espiritualizantes, né? Então, assim, e a busca desses prazeres espirituais leva o oposto ao que está dizendo aí, leva a uma saúde espiritual, a uma autoconsciência, um autogoverno, né? A pessoa não é escrava daquilo, né? Que o vício muitas vezes leva a pessoa. Então, são esses os 3 pilares, do ponto de vista espirituais, são importantíssimos para que a gente possa ter maior significação na nossa vida, que a gente não, vamos dizer assim, se entregue a uma tristeza doentia. É exatamente o trabalho feito com amor, com entrega, com dedicação, o fortalecimento da nossa fé, né, da nossa coerência com aquilo que a gente acredita, essa ligação com Deus, a certeza de que o bem é o que rege a vida, o universo, e a busca de uma felicidade mais espiritualizante, não só a alegria passageira do mundo. Ela pode nos levar à saciedade, mas a um vazio interior, né? E aí, a partir da samaritana, né? Exatamente. A samaritana, né? A sede, né? Verdade. E aí, a partir desses ensinamentos, a gente partir para o nosso fechamento. Eu achei no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 130, a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo o mundo, né? Porque a gente aprendeu no início sobre esse processo natural de tristeza que a gente passa e que muitas vezes o mundo não permite, como a Valéria falou, a gente passar, nos condena, fala, não, vamos, sai desse luto, quando na verdade a gente tem que vivenciar o luto, não somente em relação à perda de alguém, mas o luto da perda, entre aspas, de uma situação mais vantajosa, do ponto de vista material, ou de diversas outras situações. Essas tristezas são segundo Deus, mas tem as tristezas do mundo. Acho interessante a gente passar aqui. Encontramos os tristes
pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Olha, Kardec ele é preciso, né? Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Então, assim, a gente, nessa tristeza, a gente se deixa levar e se prende às questões do mundo. E nos leva a diversas reencarnações corretivas, para que a gente aprenda que, na verdade, a verdadeira vida é espiritual. Mas ele fala da tristeza segundo Deus, que raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das faltas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço, da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo do tempo, a golpes benditos de esforço para novas edificações. A tristeza, segundo Deus, é aquela vivenciada pela pessoa que já vislumbra o caminho que tem que seguir. Mas muitas vezes se vê, se tropeça, né? Temos ainda diversas falhas que nos levam a fazer coisas indevidas e que nos levam a refletir sobre a nossa ainda pequenez e a extensão das nossas imperfeições e que podem também nos levar a essa situação de tristeza. Mas essa tristeza é segundo Deus, porque nos reajusta, né? Nos faz um aguilhão, nos faz caminhar para frente, como Paulo de Tarso dizia, né? Que ele estava inteiro, apesar de tudo que fazia, tudo bem, que buscava, que estava o tempo inteiro cometido por um aguilhão. E esse aguilhão é essa visão, né, da nossa própria pequenez, da nossa própria insignificância, mas que nos leva sempre adiante. Esse, pessoal, em linhas gerais, é essa a nossa reflexão na tarde de hoje. A gente está mais ou menos no tempo aí, nas 7h30, mas eu vi que vocês falaram muito pouco. Não sei se vocês ficaram muito tristes com a lição de hoje, mas a ideia não é que vocês ficassem muito tristes, não. É para levar uma reflexão sobre a tristeza, não é para ninguém ficar triste, não. E não levar a melancolia para casa, né? Já estamos refletindo desde já. Se a gente for olhar pelo lado bom, positivo, né, os grandes artistas, né, os grandes músicos, né, eles tinham a melancolia, e através disso, dessa tristeza profunda, né, talvez a saudade de alguma coisa, né, a lembrança meio nebulosa de alguma coisa, trazia a inspiração para que eles pudessem movimentar os talentos e trazer para nós as maravilhosas telas, as maviosas músicas, né? E a gente pode trazer isso que você falou para a nossa realidade, porque quando a gente vivenciar essas situações, a gente possa produzir nos pequenos atos na nossa vida, do dia a dia,
coisas significativas, amorosas, caridade, né? Ligadas à caridade, ao amor. E os médiuns, como, por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, ele fala que muitas vezes ele se tornava muito mais produtivo nessas situações, porque ele, como aparelho mediúnico, ele estava muito mais sensível A ao sofrimento. sensibilidade é mais aflorada, né? Você percebe mais, você consegue captar melhor as coisas, né? Não no sentido de uma tristeza que é normal se ter uma tristeza, né? Não a questão patológica, né? Mas a questão natural da nossa natureza. É natural a gente sentir saudade. Eu me lembro que quando eu era menor, eu era criança ainda, eu sentia muitas saudades. Muitas saudades. E quando viajava... Indefinida, né? Quando eu viajar, a gente viajava muito para Teresópolis, e de ônibus, né? Tinha de ônibus. E eu vinha observando aquela paisagem, né? Bela que tem para lá e para aí também, né? Petrópolis, né? E aquilo ia vindo tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa, eu me lembro disso até hoje. Muita coisa vinha na minha cabeça e me dava uma tristeza, uma saudade, uma coisa inatingível, que eu sabia que era inatingível. Eu acho que na época eu não conseguia coordenar isso direito na minha cabeça, porque eu era criança. Elaborar, né? Elaborar isso. Depois, com o tempo, eu fui entendendo as coisas, né? Mas era assim, aquilo passava normalmente. Aquilo depois se dissipava. E aí depois a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo, né, as leis da natureza, que o Espiritismo nos ensina e tudo. Então, a gente começa a perceber também que muita coisa é o outro lado da vida, né? Que muitas vezes a gente está passando por um momento difícil ou um momento especial na nossa vida e que, às vezes, até aquelas pessoas que estiveram conosco no passado retornam, né, espiritualmente, para nos fortalecer, para nos alegrar, para compartilhar conosco aquele momento. E isso sensibiliza, né? Verdade. E os fatos da vida que acontecem também, né, conosco, que sempre a gente, quando passa alguma coisa, a gente se lembra de outra, né, que tem relação, às vezes não diretamente, não é tão igual, né? É um pouco semelhante, mas guarda uma lembrança viva, né? Guarda relação. Esse momento que a gente está vivendo, né? Assim, a gente está aí na nossa batalha, na luta, mas eu acho que é muito difícil, né? A gente fica triste por este momento, pelas coisas que nos chegam, por tudo que a gente tem visto, que a gente tem tomado conhecimento. Eu acho que não é difícil. Agora, é muito importante, como hoje, né, a nossa aula, essa luta, né? A gente reagir, né? Através da oração, através da ocupação, né? Se permitir, né? Se permitir chorar, se permitir se sentir mal com a situação de outra pessoa, que às vezes a gente nem conheceu, mas aquilo nos toca. Então, assim, não ter medo, não. Se tiver vontade de chorar, chore, né? Deixa a lágrima rolar, se tranca lá no banheiro, se não quiser que ninguém veja, não precisa ninguém saber do que a gente está sentindo, mas vamos nos permitir isso. E
orar depois, entregar isso tudo e orar, né? Para que essas pessoas sejam fortalecidas. E quando a gente faz isso, a gente se fortalece também, né? A gente se fortalece. Eu acho que isso é um processo que nós estamos passando de humanização. Nós estamos precisando nos humanizar. Então, eu acho que a gente está recebendo tanta informação, tanta dor, tanta notícia ruim né, de todas as categorias, né, que isso ou te desarmoniza ou te coloca para o lado patológico da indiferença, da falta de empatia, né, ou traz você para o centro, para a tua essência, né? Como no início, até o Bernardo falou, o Gabriel falou também de Jesus, né? Que via as criaturas cometendo os atos, sofrendo, né? E Jesus também sentindo, embora soubesse, diferentemente de nós, né? Que ainda somos imperfeitos, que aquilo era o natural processo de progresso de cada um deles, que pode ser qualquer um de nós, né? Então, eu acho que o problema que existe é a gente ficar chorando, deitar na cama e não levantar mais, né? Se achar vítima, se vitimizar e achar que tudo acontece conosco, que o mundo estava numa situação que não vai melhorar, né? E se lamentar sem agir, sem trabalhar, né? Como o Bernardo falou, o trabalho. O trabalho é a coisa mais importante. É o trabalho em prol do outro e o trabalho em prol de nós mesmos, né? Trabalhar em nós as nossas dificuldades, porque nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Às vezes a gente quer fugir delas, né? A gente não quer ter contato. Então, é melhor você ir para fora, como o Bernardo falou, né? Como a Tereza falou, né? A pessoa vai para fora, vai trabalhar fora, vamos dizer, vai trabalhar fora de casa, porque em casa é que estão os problemas, então eu fico do lado de fora o dia inteiro, só chego em casa na hora de dormir. E agora, na pandemia, você foi obrigada a ficar em casa. E aí? É verdade, né? Não é? É verdade. Então, você vai ter que ter. É um momento de parada para a gente pensar o que a gente está fazendo da nossa vida, o que a gente está aproveitando. Como o Bernardo falou, é aquilo que a gente sabe e o que a gente está praticando, né? O que a gente já está conseguindo praticar. É isso que eu acho que é a grande contabilidade que nós temos que fazer conosco. É verdade. Eu estava pensando nisso outro dia. Como a minha vida mudou em um meio. Eu trabalhei 50 anos. Olha. 50 anos trabalhando. Né? E, de repente, eu tive que parar. Mas, olha, a minha vida mudou completamente. Né? Eu não pensasse, mas eu tenho muito tempo para ficar, sabe? Me interiorizando. É claro que o centro, a doutrina, né, o trabalho, leva a gente sempre a uma reflexão e tal. Mas saiu dali, volto para aquele turbilhão de coisas, tem que fazer aquilo, tem que ir aqui, tem que ir ali. Né? Outro dia eu estava pensando, que loucura, eu trabalhei 50 anos, eu tive que parar, né, recentemente, por conta de tudo isso. Um pouquinho antes eu já estava parando. Mas, realmente, você não para pensar. É uma coisa em cima da outra, é um turbilhão, é uma loucura. E a gente... Eu acho que esse foi um bom tempo para nós, né? Para a gente fazer uma análise de uma série de coisas. Né? Até mesmo análise em relação ao trabalho profissional, ao trabalho espiritual,
não é? Quantas vezes ao trabalho que a gente realiza dentro de casa, quantas vezes a gente, como o Bernardo falou também, né, de fazer com amor, né? Quantas vezes você não vai para uma tarefa, vamos dizer, já que a nossa fala aqui é mais espiritual, quantas vezes você não pôde ter ido à casa espírita para cumprir uma determinação, um horário, né? Uma tarefa, sem aquele vontade, sem aquele desejo, sem aquele sentimento, né? Você pode ter feito algumas vezes por obrigação, assim como você lava uma louça por obrigação. Entrou na rotina, né? Entrou na rotina. E aí a gente fazia isso, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que a gente fizesse, mas vamos combinar. Algumas vezes a gente até fez, né? Porque a gente acha que o compromisso deve ser mantido, e muitas vezes nós, sem condições emocionais, sem condições psicológicas, nós fomos. Sim. Não para pedir ajuda, mas para trabalhar. Mas às vezes... Às vezes, a gente, quando vai à casa espírita, a gente está falando aqui da casa espírita, né, porque é o nosso foco também. Muitas vezes você vai à casa espírita sem condições de trabalhar, de realizar o trabalho espiritual. E por vergonha, por falta de condições íntimas, você não chega e diz: olha, hoje eu vim para receber, porque não estou em condições de trabalhar. E sem problema algum, participar do trabalho, tomar um passe e sair para casa. Por quê? Por que a gente fazia isso? Eu já participei de trabalhos e já vi e já presenciei, durante o tempo todo que eu trabalho dentro da casa espírita, pessoas chegarem e dizerem que dirigiam o trabalho: eu hoje não vou ficar à frente do trabalho porque eu não estou em condições. Eu também já fiz isso. Por quê? Porque tinha acontecido algo em suas vidas, um problema grave em casa que te desarmoniza. Então, você não tem condições de fazer aquele seu papel naquele momento. Não quer dizer que você não tenha nos outros dias, naquela hora, naquele momento. Às vezes não acontece. Vou pegar aí o Bernardo, que está com o filhote lindo aí do lado. Às vezes, você chega cansado do trabalho, teve um dia tenso, não é? Casos terríveis, situações absurdas que você teve que dar conta sem, às vezes, estar com condições, mas teve que se esforçar. Chega em casa cansadíssimo, esgotado física e mentalmente. E, às vezes, o teu filho te chama para conversar. Às vezes, a gente não está em condição de conversar com o filho naquela hora, naquele momento. Aí, a gente, como a gente é inteligente, né, Bernardo? A gente fala assim: dá um tempo para o papai, dá um tempo para a mamãe, vou tomar um banho. Papai está suave, né? E aí, nesse banho, nessa carga de água que a gente recebe, que é tal qual uma limpeza, a gente faz aquela prece, harmoniza, né? Para estar bem, para falar com o filho. Ou para falar com o marido, ou para falar com a vizinha, ou para falar com quem quer que seja, não é?
porque isso quem é sensato faz. E a gente precisa se dar o direito de ser sensato, né? Nesses tempos difíceis. Porque se a gente assume uma questão dessa natureza sempre e banca, que é capaz, que não está acontecendo nada com a gente, quando a gente cai, a gente não cai assim da cadeira, não. A gente cai da escada, lá de cima, dos andares altos. E aí o tombo é feio. Afeta a nossa saúde, né? E isso afeta Fica... a nossa saúde. Aí a gente entra nesse processo de tristeza profunda, né? Não de uma tristeza natural, mas uma tristeza profunda que vai levando à depressão, porque é a expectativa que o mundo tem da gente e a gente se sente a gente sente que a gente tem que devolver ao mundo o que o mundo quer da gente. E não é assim. Quando a gente amadurece, a gente começa a mudar. Por isso que tem uma coisa que todo mundo já deve ter lido. Nessa idade, eu já não brigo, eu não quero mais ter razão, eu prefiro ter consciência tranquila, estar em paz, né? Então, você para de discutir por bobagem, não se importa de outro dizer que ele que está certo, você que está errado, está certo, eu estou errado. Porque você sabe, você tem consciência. Não precisa que o outro saiba, precisa você saber, né? Porque é a gente que vai dar conta da nossa vida, né, Bernardo? Exatamente. Né? Nós com a nossa consciência. Estamos já na nossa hora. A gente fala pouco, né, Bernardo? Não, mas é muito bom essa... Eu, então, quase não falo. Essa reflexão, eu adoro esses estudos, sempre é bom. E nessa linha que você falou, Valéria, eu até tive que mudar, porque eu gostaria de fazer muito mais estudos do que eu faço. Mas eu reparei ano passado que eu não estava dando conta. Exatamente. Não estava dando conta. E aí, assim, eu tive que diminuir a quantidade de estudos para que eu conseguisse harmonizar todo o resto. Todo o resto. Todas as coisas da nossa vida. A nossa vida. Você fez o certo, você fez o certo. Você porque, fez o certo. A gente tem que escolher, a gente tem que escolher, tem que saber decidir com verdade para nós. Não importa o que os outros vão pensar, importa o que a gente sabe que é o certo fazer. Hoje esse é o certo, amanhã vai ser diferente, não é? Pode estar numa outra situação. É isso. A vida é assim. O importante é a gente não abandonar. O importante é a gente não deixar de fazer. Não importa se é uma vez, mas o importante é a gente fazer, como você falou, com qualidade, com amor, se doando. O que adianta a gente toda semana, né? A gente está fazendo alguma coisa para o outro, mas se a gente chega em casa, está tudo lá por fazer. As pessoas em desarmonia, tristes, cansados, amargurados, sentindo falta da gente. A gente está fazendo caridade para quem? Para o mundo lá fora, não é? Então, a gente tem que pensar muito. E tem que ter essa coragem de fazer as coisas, tomar as decisões mais acertadas. Ele está se referindo a falar rapidamente, porque ele dava mais aulas durante... né? Dava uma aula por mês aqui, ele dá também estudos na quinta-feira, e ele tem trabalhos também, né, que ele realiza, e fora o trabalho profissional e a família, né? Que é o nosso principal trabalho, né? Então, esse ano ele diminuiu um pouco a carga dele, e é natural que assim seja. Você fez o certo. Parabéns. Vamos ver quem sabe. Parabéns, porque há muita gente fazendo lá fora o que não faz aonde tem que fazer. O que é muito mais fácil fazer lá fora do que fazer aqui dentro e no próprio lar. Verdade. Vamos aproveitar essas palavras da Valéria. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e lembrar
desse sol maior, que é Jesus, que esteve aqui caminhando na terra, junto de tantos irmãos necessitados do corpo e do espírito. Tantos irmãos, Senhor, que te procuravam, procura da solução de inúmeros problemas físicos, morais e espirituais. Mas hoje, especialmente, gostaríamos de pedir a Ti, Senhor, os irmãos que se entregam à tristeza, que se entregam a esse sentimento, muitas vezes, paralisante da alma. Lembramos das suas palavras: tomai sobre vós o meu jugo, que vos sentireis, eu vos aliviareis. E assim, Senhor, pedimos por todos esses irmãos que caminham nessa escuridão, sem poder visar essa luz que envolve a todos, como um grande sol espiritual. Que todos eles possam ser amparados em seus problemas, em suas doenças, para que mais adiante possam tomar sobre si esse jugo e caminhar na busca do amor, na caridade, na fraternidade. Obrigado, Senhor, pelos estudos de hoje, e te pedimos mais uma vez a paz para toda a humanidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Graças a Bernardo. Deus. Obrigada, Bernardo, Bernardo. pela companhia. Obrigado, Bernardo. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite, fiquem com Boa Deus. noite. Obrigado, pessoal. Boa noite a Obrigada a Boa noite. todos. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Valéria. Boa noite. Boa semana a todos. Boa semana. Cuidem-se todos. Cuidem-se. Boa semana, muito obrigada. Um Obrigada. abraço para ele. Olha, quanto tempo que eu não vi. Está enorme já. É. Quantos o grau está fazendo aí, Bê? Ah, está fazendo essa hora assim, faz uns 12. mais ou menos. De madrugada, nem mais. Madrugada desce mais um pouquinho, 9, 8. Óbvio, né? É mesmo? Uma gracinha. Boa noite, gente. Obrigada, Tchau, fica com Deus. Obrigada, Gente, Vitor. boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, semana. meninas. Fiquem com Deus. Uma ótima semana, hein? Obrigada. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, Tchau, Lelinha. Tchau, Deise. Tchau, Obrigada. Glória. Tchau, Heloísa. Vou encerrar. Tchau. Tchau, todo mundo.